na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu farei a leitura do versículo 12 até o versículo 17, Romanos 8, 12 a 17, filhos e herdeiros. Amém? Amém. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Amém. Que Deus, através do Espírito Santo, possa falar ao nosso coração nesta noite. Amém? Amém. Alguém com medo aqui hoje ou não? Estão com medo do coronavírus, com medo da pandemia? E eu quero dizer para vocês, sem medo algum, sem dúvida nenhuma, que eu tenho a certeza que a igreja é o lugar mais seguro que nós possamos estar, não é? Apesar de toda essa temeridade que se tem aí da pandemia do coronavírus, mas a igreja, na verdade, é o lugar mais seguro para estarmos, porque se nós estivermos num supermercado, na fila de um banco ou qualquer outro lugar aí da rua, nós corremos mais riscos do que ao estarmos na igreja do Senhor Jesus, principalmente mantendo todas essas regras que nós temos mantido. Mas eu não quero falar de pandemia, não quero falar também de medo, nada disso, não é? Pelo contrário, eu quero falar com vocês através de segurança, uma segurança que nos dá aquele que nós podemos chamar de Pai. Abba Pai. Chamo a atenção de vocês para essa frase, para essas duas palavras que nós encontramos aqui no texto. Abba Pai. Abba Pai. Por que Abba Pai? Primeiro eu quero dizer para vocês que sempre nós ouvimos, né, as pessoas, e muitas pessoas dizerem: eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. E essa frase, meus irmãos e minhas irmãs, acabou banalizando essa revelação bíblica de Deus como nosso Pai. Parece que isso fez dessa verdade que é Deus o nosso Pai uma coisa assim banal, não é? Qualquer um fala, qualquer um acha que é filho e por aí vai. Só para os irmãos terem uma ideia da grandeza desse conceito de Deus como nosso Pai. No Antigo Testamento, o povo de Israel ele não tinha assim a noção do que seria Deus o Pai, ou dessa expressão Deus Pai. O hebreu ele não tinha essa noção, a noção disso, não é? Como nós temos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Pai, não é? Quando os hebreus, os judeus se referiam a Deus como Pai, eles se referiam mais a Deus como o chefe de uma nação, o chefe de um povo, ou como o Deus Criador, o Deus Criador. Os judeus, também na época de Jesus Cristo, eles evitavam chamar Deus de Pai. Somente num diálogo entre Jesus, vai falando sobre a verdade que liberta,
questionando, conversando com os judeus sobre essa questão da filiação, os judeus até eles dizem: Abraão é nosso pai, o nosso pai é Abraão. Mas lá em João capítulo 8, 39 a 41, nós vemos Jesus Cristo, ou melhor, nesse diálogo, os judeus dizendo a Jesus: nosso pai é Abraão. E Jesus responde a eles: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso, diz Jesus. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Aí eles respondem para Jesus. É a primeira expressão praticamente que eles reconhecem Deus como pai. Eles dizem: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Temos um pai que é Deus. Mas é interessante, irmãos e irmãs, que foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de pai. Onde nós aprendemos que Deus é o nosso pai? Jesus Cristo foi o primeiro praticamente que nos deu essa noção, que nos ensinou que Deus é o nosso pai. E só para trazer a memória de vocês isto, nós temos a oração que nós pedimos, a oração do Pai Nosso, que começa: Pai Nosso que estás nos céus. Isso Jesus Cristo ensinando os discípulos e nos ensinando a orar. Então a primeira expressão que Jesus Cristo ele nos ensina quando nós nos referimos a Deus é reconhecer Deus como nosso Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Para nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, falar de Deus como Pai pode parecer alguma coisa comum. É muito fácil, nós falamos, nós nos referimos a Deus, chamamos Deus o nosso Pai nas nossas orações, quando nós conversamos com as pessoas. Mas naquela época, na época de Jesus Cristo, era muito difícil para um judeu tratar o Criador com tamanha intimidade, porque falar de alguém como nosso Pai é dizer que nós temos intimidade com Ele, é dizer que nós temos um relacionamento extremamente estreito com Ele. Hoje se diz com facilidade, e eu tenho certeza que vocês concordam comigo nesse sentido: eu também sou filho de Deus. Quantas pessoas não dizem isso? Eu também sou filho de Deus. E às vezes nós ouvimos também a seguinte frase: todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E vocês sabem disso também, não é? Que isso biblicamente não é verdade. Por mais que, não é, queiramos que todos sejam filhos de Deus, a Bíblia, principalmente os evangelhos, não nos dá essa autoridade, não nos dão essa autoridade para dizermos que todos são filhos de Deus. Porque biblicamente, meus irmãos e minhas irmãs, ou eu diria até evangelicamente, não é? Baseado no Evangelho de Jesus Cristo, são verdadeiros filhos de Deus aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus. Nasceram de novo pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os demais, são somente criaturas. São criaturas de Deus, não deixam de ser criaturas, mas infelizmente não são filhos. Não são filhos. Todos são filhos de Deus. E a resposta para isso que nos dá é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Se você tem dúvida se todos são ou não filhos de Deus, olhe para esses dois versículos e você vai ter a certeza que filhos de Deus somente são aqueles que reconhecem Jesus Cristo, aqueles que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas
filhos de Deus. O texto está muito claro. Filhos de Deus são aqueles que creem, aqueles que nasceram de novo e não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Na leitura que nós fizemos no início do culto, que está lá em João capítulo 14, dos versículos 1 a 14, nós podemos ver, meus irmãos e minhas irmãs, bem conceituado isso, não é? Não há como ter Deus como Pai, não há como chamar Deus de Pai, se nós não temos Jesus Cristo. Não há como você chamar Deus de Pai se você não tem Jesus Cristo, você não acredita em Jesus Cristo. O que no texto que nós lemos no início do culto, parece que Filipe não estava entendendo muito bem, não é? E quando Jesus fala, Filipe diz: mostra-nos o Pai. E aí a resposta de Jesus foi: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem observasse, enxergasse e quem aceitasse, estivesse crendo em Jesus Cristo, obviamente estaria crendo no Pai e aceitando o Pai. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero voltar ao texto para que nós possamos compreender, quem sabe um pouco melhor, essa questão da filiação, da nossa filiação na visão do apóstolo São Paulo, segundo a carta aos Romanos capítulo 8, a partir dos versículos que nós lemos. No versículo 14, Paulo é bem claro também, Paulo dá inclusive eu não diria complementação, mas ele dá uma visão da mesma verdade, só que um pouco diferente, para essa questão da filiação, de quem são filhos de Deus. Verso 14, Paulo diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se lá em João o Evangelho nos diz que são filhos de Deus aqueles que creem no Filho de Deus, creem em Jesus Cristo, aqui Paulo está dizendo que são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, ou seja, vocês estão sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 26, Paulo diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus, nós sabemos que Ele é o Filho unigênito do Pai, por isso que nós falamos que Jesus é o Filho único, o único Filho de Deus. Bom, se Jesus é o único Filho de Deus, então Deus não tem mais filhos? Tem. Nós somos filhos de Deus, com toda certeza nós somos filhos de Deus. Mas como que nós podemos ser filhos de Deus então? Nós somos filhos de Deus, como diz Paulo também nesse texto, por adoção. Nós fomos adotados. E por termos sido adotados, não significa que Deus não seja nosso Pai. Deus é o nosso Pai. No versículo 15 do texto, Paulo diz: receberam o Espírito de adoção. Isso Paulo, ele diz novamente lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E ele termina o versículo 5 dizendo: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E no verso 16, Paulo diz que não há dúvida nenhuma de que somos filhos de Deus. Paulo afirma: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, E não só isso, no verso 17, Paulo diz: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, nós somos filhos de Deus.
eu, vocês, nós que cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos sim um relacionamento de intimidade entre pai e filho. Por isso, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, com medo, inseguros, mas vocês receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba Pai, Abba Pai. E eu chamo a atenção de vocês sobre esta expressão, Abba Pai. Essa expressão não era uma expressão qualquer. Os judeus, por sinal, eles achavam essa expressão um absurdo. Eles não aceitavam essa expressão Abba Pai, pois para eles isso era muita intimidade com Deus. Chamar Deus de papai, chamar Deus de paizinho. Ainda agora há pouco nós oramos com a nossa irmã Marilda, né? E ela se referiu a Deus paizinho, paizinho. E tem pessoas, tem crentes que às vezes acham: nossa, mas que absurdo chamar Deus de papai, chamar Deus de paizinho. E é exatamente isto que Paulo afirma, que nós como filhos somos levados pelo Espírito Santo a reconhecer que Deus é o nosso Pai, e não é um Pai qualquer. Deus é aquele que nós o podemos chamar de papai, que é uma expressão carinhosa, muito carinhosa. Vocês observam que quando as crianças querem se referir ao pai com muito carinho, não fala pai, não, refere-se papai. E essa expressão Abba Pai não tem um outro significado a não ser chamar Deus de papai ou do nosso paizinho. E foi exatamente essa expressão que Jesus Cristo usou lá no Getsemane, naquele momento angustiante, prestes a ser humilhado, a passar por torturas, e desejoso de se livrar daquele momento. Segundo o evangelista Marcos, Jesus Cristo diz: Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba Pai. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo ao Pai, a Deus, o Pai: papai, meu paizinho. Vocês já imaginaram um filho de vocês pedindo alguma coisa, não é? Desejando alguma coisa, e olhar para vocês e dizer: papai, meu paizinho. Isso derrete o coração, o nosso coração, com toda certeza. E com certeza nós, como seres humanos, nós faríamos diferente do que Deus fez. Deus não fez a vontade de Jesus, mesmo Jesus usando essa expressão de carinho, essa expressão de intimidade com Ele, o Pai. Mas Deus prosseguiu no seu projeto de livramento, de salvação, permitindo que o seu filho sofresse. Abba, meus irmãos e minhas irmãs, é uma forma muito íntima de chamar um pai. Como eu já disse, é assim que nós ensinamos as crianças a chamarem os seus pais. Quando nós estamos ensinando uma criança a reconhecer o pai, a reconhecer o seu pai, nós não simplesmente falamos: não, é o pai, mas é o papai. É o papai. E Deus é o nosso papai. Essa é uma relação próxima, muito íntima, de relacionamento. Essa revelação, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus trouxe é ainda mais profunda, pois não só Jesus pode chamar Deus assim, não só Jesus pode chamar Deus de papai ou paizinho, nós também podemos.
não é pecado, não é heresia. Pelo contrário, nós expressamos a nossa intimidade com Deus, o nosso carinho com Deus e o nosso amor para com Deus, quando nos referimos a Deus, Abba Pai, ou nosso papai, o nosso paizinho, o nosso paizinho. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: e porque vocês são filhos de Deus, ou melhor, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba Pai, Abba Pai, Papai, meu paizinho. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo para vocês que esse nosso paizinho, hoje é dia dos pais, hoje é dia dos pais. Esse nosso paizinho é um pai que nos ama profundamente, é um pai que ama você profundamente, profundamente. Tem aquela música do Roberto do Erasmo que vocês conhecem, né? Como é grande o meu amor por você. Uma música romântica. Nós que vivemos aí nessa época que curtimos Roberto, nós curtimos bastante essa música, não é? E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, João usa quase que a mesma expressão, mas só se referindo-se a Deus. João diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque ele não o conheceu. Não o conheceu. Não tem, meus irmãos e minhas irmãs, como falarmos do amor desse Pai, do amor que esse Pai tem para conosco, se nós não citarmos o clássico versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, não é o mundo das coisas, o mundo dos objetos, o mundo do pecado. Deus amou o mundo dos seres humanos, os seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho para que pudesse resgatar as suas criaturas e torná-las filhos de Deus, filhos de Deus. E Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, ele reconhece essa verdade, ele reconhece a verdade desse amor profundo, desse amor insondável que Deus tem por nós, os seus filhos. Lá em Romanos 5:8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Pecadores, que amor! Que amor! Oxalá nós, como pais, possamos dedicar esse amor aos nossos filhos, amar os nossos filhos de tal forma. Oxalá Deus possa nos capacitar para que nós possamos demonstrar aos nossos filhos esse amor que Ele tem demonstrado por nós, esse amor que Deus, Ele demanda para as nossas vidas, esse amor que Deus direciona a nós, seus filhos. Que amor maravilhoso! Como é bom poder chamar Deus de papai, chamar Deus de paizinho. Como é bom sentir que somos amados profunda e intensamente por Deus. Como é bom ser filhos de Deus. Você tem sentido isso no seu coração? Amém. Você tem experimentado isso na sua vida? E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que como filhos de Deus,
como esses filhos de Deus, eu quero dizer para vocês que os seres humanos podem até nos abandonar. Os nossos pais de sangue, como seres humanos falhos, pecadores, instáveis, eles podem até nos abandonar, mas Deus jamais nos abandona como Pai. Amém. Jamais. Salmo 27, no versículo 10, o salmista diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. E lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus usa praticamente a mesma expressão do salmista, só que em outras palavras. O texto diz: o Senhor responde: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? E aí depois Deus diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Amém. Eu não me esquecerei de você. Isso significa dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus jamais deixará de nos amar. Amém. Jamais deixará de cuidar de nós como seus filhos. Nós cuidamos dos nossos filhos. Nós procuramos cuidar bem dos nossos filhos. Nós procuramos dar o de melhor para os nossos filhos. Eu tenho certeza que aquele que é verdadeiramente o pai, ele quer e procura dar o melhor para o seu filho. E nós, quando somos avós também, não é? Nós procuramos dar o melhor para os nossos netos, porque são nossos filhos também. São nossos filhos também. E se nós fazemos isso, muito mais Deus para conosco. Deus para conosco. Então, que nós possamos nos sentir amados por Deus. Mesmo que você às vezes não sinta amado por alguém, que você sinta que não é assim muito querido por alguém, que você não é muito próximo, íntimo de alguém, que alguém não passe a você essa segurança que você precisa, tenha certeza, Deus ama você. Amém. Porque Deus é o seu Pai. Deus é o seu papai. Deus é o seu paizinho. E Ele não vai abandonar você. Ele não vai deixar você à própria sorte. Ele vai amparar você. Ele vai abraçar você. Ele vai acolher você. E se preciso for, Ele vai botar você no colo. E vai fazer com que você sinta-se seguro, tranquilo. E você tenha liberdade de dizer a Ele: obrigado, papai, pelo amor que tu tens por mim. Você é capaz de fazer isso? Diga ao seu coração isso. Obrigado, papai, porque tu me amas, e tu tens me amado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, como igreja, e que assim como Deus nos ama profunda e intensamente como Pai, como nosso papai, nós possamos também amar aqueles que Deus coloca para que sejam amados por nós, aqueles que Deus destina para que sejam amados por nós. Que Deus seja louvado.